Vamos lá. Vamos falar de Painho, sua família e a turma da esquerda e muitos escândalos. Confederações sindicais investigadas pela Polícia Federal têm conexões com partidos políticos e governo. As entidades sindicais investigadas pela Polícia Federal e pela CGU no escândalo do INSS têm conexões políticas com partidos como, adivinha, PT do Lula, PDT do Lupe, PSB do Alckmin, o MDB do Temer. Rapaz! O Sindinap, por sua vez, tem como vice-presidente quem? O irmão do Lula, Frei Chico. Ele tá no posto há um ano no posto, e ocupa a diretoria da entidade desde 2008. E o presidente do sindicato é Milton Cavallo, que é dirigente do PDT, que é o partido do Lupe. A matéria tem comentários sobre mais pessoas e de outros grupos, mas obviamente eu vou pegar aqui. Por quê? Porque é o irmão do Lula e o outro é do partido do Lupe, é dirigente do partido do Lupe. Vamos dar destaque, vamos dar destaque. A Globo abafa, a gente dá destaque. INSS, sindicato de irmão de Lula, faturou 100 milhões a mais em 3 anos. Pra você que não entendeu, né? Pra não achar assim, a gente não tá acusando o irmão do Lula de nada. A gente só tá falando que o sindicato do irmão do Lula, que ele, né, tava na posição de vice-presidente, faturou 100 milhões a mais em 3 anos. Mas o Lula tá investigando, gente. A Polícia Federal tá investigando. Vai dar tudo certo. Possível fraude no INSS, 64% dos recursos registrados foram em 2 anos de Lula. Aponta ali que começou em 2016. A confusão começou em 2016. Ou seja, 9 anos atrás. Mas 64% foi 2023, 2024. Lula. Lula. Isso porque não colocaram 2025, né? Lula. Esquema desvia 2 bilhões do FGTS com a ajuda de funcionários da Caixa. Aponta a Polícia Federal. Investigação revela fraude digital sofisticada que envolveu alteração de dados no Caixa Tem e uso de softwares para acessar múltiplas contas. Aí tu pergunta, mas o que é que isso aqui tem a ver com o INSS? Nada. Nada. É outro. Mais 2 bilhões. Eu não sabia onde colocar, coloquei aqui. Só pra como é que isso tem a ver? Nada. É mais 2 bilhões aí em outro esquema. Mas tá sendo investigado. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Aí, a turma teve um prejuízo grande, né? Os aposentados. O pessoal perdeu um dinheiro aí desnecessário. Aí falando que vão devolver o dinheiro. Mas como é que faz pra devolver o dinheiro? Toma de quem roubou? Pessoal pede abertura de 6,3 bilhões em crédito para pagar fraudes no INSS. Pediu para quem, hein? Para quem que pede esse dinheiro? Eu tenho para mim que não é pro Poder Legislativo que esse dinheiro é pedido. Eu acho que também não vai vir do Executivo. Quem que vai dar essa liberdade para furar o teto com isso? Independe de furar o teto ou não, né? Você, se você não é aposentado, saiba, ele vai possivelmente aumentar, né, a dívida brasileira. Tesouro. Né? Anota lá na caderneta, amanhã a gente paga. Coloca lá como mais uma dívidazinha, né? A Paula Schmidt diz, né? Paula, o pessoal deu a solução. Nós todos pagamos o roubo deles. Os vagabundos não têm vergonha na cara mesmo. O povo não vale nada pra essa turma. Governo Lula recebeu suspeitos de fraudes no INSS 15 vezes desde 2023. Essa notícia aqui podia ser bem grave, mas não é tanto quanto outras que eu acho que são ainda mais preocupantes. Porque, sabe, não é porque o cara foi lá, você recebeu o cara, que você sabia que o cara tava fazendo alguma maracutaia. Você recebeu o cara e você não sabe se o cara fez a maracutaia ou não. É porque no governo do PT é difícil ter fé em Deus, né? É difícil ter fé em Deus e na boa vontade dos petistas. Mas grave mesmo é isso aqui. Governo tenta conter crise, mas não explica a inação de Lupe e do INSS. Até o momento não tem explicação para isso. Fábio Serapião
que, por alguma razão, saiu da Folha de São Paulo e foi trabalhar no Metrópolis após a Vaza-Toga, que ele publicou junto com o Verdivaldo. Todas as matérias foram o Serapião com o Verdivaldo. E tinha 6 gigas, e os 6 gigas... Não sei. Tinha 6 gigas. E o Febrão foi trabalhando no Metrópolis. E eu sei que também nunca tive nem nada, né? Os 6 gigas acabaram. Aí o senhor Fábio Serapião, ele vai falar sobre o que a Globo disse, a gente vai olhar o que a Globo realmente disse já já. A dificuldade foi exposta ainda na coletiva de imprensa, né, de explicar a inação, de quarta-feira. Após admitir ser o responsável pela indicação de Alexandre Stefanuto para comandar o INSS, Lupe foi questionado pela coluna se demitiria o servidor que havia sido afastado pela justiça. Lupe disse então que não demitiria Stefanuto e que ele teria o benefício da dúvida para se defender. A resposta do ministro foi no final da manhã, quando já circulava em Brasília que Lula havia ordenado a demissão. Horas depois, Stefanuto foi demitido, e a crise que a coletiva tentou mitigar voltou com força para o colo do governo. Na quinta, com o tema dominando o noticiário, o governo Lula voltou a falar com a imprensa. Dessa vez, quem foi conversar foi o Vinícius Carvalho da CGU, acompanhado de uma diretora do INSS, uma servidora da AGU. O Vinícius Carvalho, da CGU, anunciou que o INSS rompeu todos os convênios sob suspeita e a criação de um grupo pela AGU e outros órgãos para buscar formas de devolver o dinheiro, enfim. Na coletiva, no entanto, o governo Lula não explicou novamente por qual motivo o INSS, sob tutela do Ministério da Previdência Social, não tomou nenhuma medida após o surgimento de suspeitas sobre os descontos indevidos. Aí você se pergunta, desde quando se tem essas suspeitas? Desde quando? Ainda em 2024, em setembro de 2024, a CGU sugeriu ao INSS a suspensão dos descontos e a criação de meios para melhorar a fiscalização das entidades sob suspeita pelo aumento repentino de associados. A CGU falou, suspende esse desconto, setembro. Aspas. A recomendação foi ao INSS, que está sob coordenação do Lupe, mas a recomendação foi ao INSS. Essa resposta do porquê o INSS não fez a suspensão naquele momento e como o INSS lidou com essa questão é objetivo de investigação. Eu senti que o Vinícius Carvalho está parecendo a Janja, né? O imposto é para as empresas, não é para o cliente, é para as empresas. Como a empresa vai fazer, mas é para a empresa. Mas a empresa repassou para o cliente. Meu Deus. Não dá para comprar o Lupe, porque a gente mandou para o INSS. Não, mas o INSS não é subalterno do Lupe. Não, mas a gente mandou para o INSS. Sim, mas é subalterno do Lupe. Não, mas a gente não sabe como é que o INSS lidou com isso. Vinícius. Questionado se Lupe sabia da sugestão, o ministro da CGU disse que não tinha informação. Não sei. Uma vez que o relatório da CGU foi enviado ao INSS. Não sei, eu mandei para o INSS. Mas o INSS mandou para o Lupe? Não sei. Nós fizemos a recomendação ao INSS. Se o ministro sabia, eu não tenho como dizer. A recomendação foi feita ao INSS. Então, né? Isso daqui, setembro de 2024. Mas aí tem uma informação que é muito curiosa. Sábado, ontem, a Globo revelou que Lupe foi avisado em junho de 2023. Junho de 2023. Sobre o aumento das denúncias de fraude nos descontos de pensionistas e aposentados. Junho de 2023. Então, assim, independente ou não, a CGU mandou para o INSS. Irmão, o Lupe foi avisado em junho de 2023. A informação consta em ata de uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, em que uma representante do Sidnap relatou os problemas. Lupe preside o conselho e demorou 10 meses para agir. Mas como assim? Como assim? Tá ali, ó. Jornal Nacional teve acesso a atas de reuniões que mostram que o Lupe foi alertado sobre o aumento de fraudes contra aposentados e levou quase um ano para agir. Vamos ouvir
Na voz de William Bonner e da amiga... Eu não sei o nome da mulher que trabalha com William Bonner, não. Renata Vasconcelos, né? Eu acho. Eu acho que é, sei lá. De 2025. Centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro e 400 mil em Roma acompanham o cortejo fúnebre do Papa Francisco da Basílica de São Pedro até o sepultamento na Santa Maria Maior. Nossos repórteres trazem todos os detalhes do dia histórico. Exclusivo. Atas de reuniões mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de denúncias de fraudes, mas levou quase um ano para agir. E o Jornal Nacional conclui a semana de visitas. Essa é a chamada. O Jornal Nacional fez uma matéria de quase 4 minutos. Colocando a cara do Lupe, Polícia Federal, aquela fritadinha básica. Aí tá ali, né? INSS, Lupe teria sido alertado sobre fraudes em junho de 2023. Aí o Jornal explica tudo com os pormenores, aqui é só a matéria escrita, né, pra vocês verem. Gente, como é que funciona esse acesso com exclusividade? Me conta aí. Foi pelo Google? Foi alguém o quê? Do INSS? Foi alguém do INSS que soube disso? Não vou entrar em contato com o Jornal Nacional. Pelo amor de Deus, né? Sabe o que é isso daqui? Sabe quando você tem um prédio? Você tem que demolir o prédio? Quando você vai demolir o prédio, você não chega pra um cara qualquer e fala, irmão, derruba esse prédio aí. Não dá. Porque é capaz do prédio cair igual uma árvore, cair pra frente e destruir tudo que tiver em volta. Quando você tem que destruir um prédio, você tem que contratar pessoas com expertise pra implodir, pro prédio cair em pé. Sabe quando você bota uma bomba no lugar certo, o prédio vai cair em pé. Ele vai se desmoronar, sabe? Uma implosão controlada. A pergunta que fica é por que a Globo está fritando propositalmente o Lupe? Eu tenho algumas teorias. Mas primeiro vamos ver aqui Esqueci de baixar esse vídeo. Vou abrir aqui o Twitter do Samuel Pancha. Um segundinho. Aqui. A quase 250. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês, exatamente no período em que o ministro Carlos Lupe não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. Tá vendo aí, né? Mesmo com tudo acontecendo, nada rolou. Pra mim, a implosão de Lupe se chama Sidônio. Eu acho que Sidônio, na verdade, ele tem um plano por trás do plano. Primeiro vamos ver o que saiu na imprensa. Aliados de Lupe atribuem a Sidônio o processo de fritura dele. Vamos ver. O Lupe está sendo fritado pela imprensa. Quem é o ministro que lida com a imprensa e com o dinheiro que vai para a imprensa? É o Sidônio. Não acho que foi o Sidônio não, Lupe. Não. O Sidônio jamais faria isso com você. Esses aliados afirmam que Sidônio vazou detalhes de um media training que fez com Lupe e o Lewandowski, o Vice Carvalho, para desgastar o ministro da Previdência. O objetivo seria forçar Lupe a pedir demissão e evitar o constrangimento de Lula ter que fazer isso. E Lupe pedir demissão foi que, olha, a culpa é do Lupe. A culpa é do Lupe. A culpa de tudo é do Lupe. Tem que achar o culpado. O culpado é quem? Porque até agora tá o governo Lula. Tô tentando falar que começou... Irmão, começou onde? O que você sabe é que se você pegar só 2003 e 2024, mais de 60% do valor foi só nos 2 primeiros anos do governo Lula. Pode ter começado onde for. É aqui agora, no presente momento. A polícia tá na rua e a coisa tava descontrolada. Um dos sindicatos aí que... A notícia da imprensa. A imprensa tá dizendo é irmão do Lula. Então, assim, tem que arrumar um culpado, gente. Tem que arrumar um culpado. Vai ser quem?
vai ser quem? Então vamos botar na conta do Lupe. A movimentação de Sidônio é para evitar que a corrupção, a oposição consiga usar o episódio para colocar no governo a pecha da corrupção.